Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. O que caiu hoje na Bíblia, Jair? A Bíblia caiu aqui em 1 Crônicas, capítulo 10, onde fala da morte de Saul. Sim, e aí, Cris? No livro dos esboços bíblicos, o tema de hoje é ampliando as fronteiras da Igreja de Cristo. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não em peças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que povoem as cidades assoladas. Quer falar, Jair? Sim, que a respeito desse texto aqui da Bíblia, a Bíblia diz sobre a morte de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, era um povo que não tinha rei, né? Antigamente todos os povos circunvizinhos eles tinham um rei, só que o povo de Israel não tinha reis, eles só tinham o Senhor Deus e os sacerdotes, que representavam a voz ativa naquela cidade. Então o sacerdote da época era Samuel, e o povo, vendo as cidades vizinhas que tinham reis, eles queriam ter um rei. Então Deus vai preparar um rei. Deus fala para eles escolherem alguém para ser rei ali, e esse foi Saul, o primeiro rei de Israel. Então, quando eles já fazem essa escolha, Deus já se aborrece, porque eles querem ser igual aos povos vizinhos, sendo que os povos de Deus têm que ser um povo separado, um povo exclusivo, o qual Deus chama. Tem diferença dos povos da terra, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Pois enfim, só que eles escolhem Saul, e Deus já determina assim, algumas missões para Saul, e numa delas, que era para destruir os amalequitas, que era o povo que perseguiu o povo de Israel, que perseguiu o povo quando eles saíram do Egito, lá que Deus estava libertando eles. Diz que esses amalequitas perseguiram e ficaram tentando prejudicar o povo, e Deus pede para que Saul vá lá e destrói todo aquele povo lá, todos os animais e tudo que tem lá, e não deixa nada em pé, líderes, tudo. E Saul não obedece, né? Saul não obedece essa ordem de Deus. Ele vai lá, deixa o cabeça, o líder vivo, traz para dentro de Israel, traz algumas ovelhas, as coisas melhores que tinham lá, que eram agradáveis aos olhos, para oferecer a Deus como sacrifício, sendo que Deus não queria. Deus não quer sacrifício, Deus quer a obediência. E Deus não precisa nada que venha de outra fonte para Ele. Ele quer realmente que a gente sejamos obedientes a Ele. Enfim, ao decorrer dos tempos, Saul já começa a ser reprovado por Deus aí. Deus já através dessa falha de Saul, Deus vai já nomear Davi, ainda jovem ali, para ser rei, vai ungir ele a rei. Só que passa-se um tempo, precisa de um tempo para poder chegar ele tomar posse desse reinado. Então Saul continua o seu reinado, mesmo já reprovado por Deus. E Samuel sempre intercedendo por Saul, para Deus ajudar, para Deus ter misericórdia. Deus falou assim: não, já rejeitei ele como rei, porque ele não me obedece, porque ele não me serve como deve para servir, porque ele não segue o que eu digo para ele. Então não tem como você permanecer com alguém que não te obedece para conduzir algo para você. Igual um gerente que não te obedece. Vai ser um gerente que não te obedece fazer algo para você, se ele não vai te obedecer, não vai seguir com a sua empresa do jeito que você quer? Exatamente, claro que não. Você vai tirar ele dali porque ele não está seguindo o caminho que você quer. Então Saul estava ali porque tinha um momento dele reinar ainda, mas já estava predito que ele teria sido um sucessor, que era Davi. Só que daí, com o passar do tempo, ele continua desobedecendo a Deus. Samuel, que é o profeta ali que instruía, ele buscava muito a orientação de Samuel, porque Samuel ele falava com Deus. Samuel era sacerdote e profeta, ele falava com Deus. Então, através de Deus, falar com Samuel e instruir a Saul no que se devia fazer. Então ele dependia muito de Samuel para saber o que Deus queria que fizesse, porque ele mesmo não tinha um particular com Deus ali. E passado-se o tempo, Samuel é recolhido por Deus, né? Chega o dia dele ir embora, e Saul continua o seu reinado, só que com algumas dúvidas ali sobre o que fazer em certas situações. Ele foi fazer uma coisa que Deus não gosta, que é consultar mortos, que já cumpriu sua jornada aqui. Ele vai fazer esse tipo de atitude, que foi reprovada por Deus. Aí foi a grande desobediência, a pior de todas, porque ele devia ter aprendido com Samuel que deveria buscar a Deus, buscar o seu Deus, o Deus que é Deus de todos. E ele não faz isso. Em vez dele consultar ao Senhor, a Bíblia diz que ele vai chamar a Samuel. Ele vai consultar lá o necromante, alguém que pudesse chamar o Espírito para poder falar com ele, e foi o que ele fez. Ele fez isso. Samuel vai, se apresenta a ele, dá um sermão nele, fala para ele que ele não devia ter feito aquilo, que ele já não podia mais participar de nada, que Saul deveria consultar a Deus e não fazer esse tipo de trabalho de consultar outras coisas, como se faz assim: Deus não tem poder, Deus não pode me fazer nada. Ele precisava de ajuda de Samuel. Ele foi sempre dependente de Samuel
para ter a orientação de Deus. Sendo que hoje, irmão, nós temos a orientação de Deus espontaneamente. A palavra de Deus é a orientação para nós. E ele fez uma coisa que foi abominável a Deus. Então foi aí que causou o resultado da sua morte. Deus o rejeita por causa dessa atitude também e vai permitir que os filisteus comecem a perseguir o povo de Israel, com ele reinava. Foi aí então que ele começou a lutar ali, começou a ser abatido pelos filisteus e começou a fugir. Começaram a fugir, porque quando você está perdendo uma batalha, você começa a fugir dela, você começa a resistir, a recuar. Só que os filisteus vieram para cima com uma permissão de Deus para destruir e acabar com toda a linhagem ali de Saul. Então vai destruindo os filhos dele, vai matando eles, vai matar Jonatas, vai matar também Abinadab, e vai matando ali todos os filhos dele pelo caminho. Então Saul começa a fugir, ele e seus escudeiros começam a fugir, e os homens atrás dele. E através dessa perseguição eles ferem o ventre de Saul, né? Ele fica ferido, ele sabe que seria já abatido pelos inimigos. E ao saber disso, ele vai pedir para o seu escudeiro que está ao seu lado e falar assim: ó, eu não quero morrer pelas mãos dele, pedir a mão desses homens filisteus. Eu não quero que eles me matem, eu não quero dar essa vitória a eles. Então eu peço, me ajuda aí, me mata, arranca a minha cabeça, faz o que quiser, mas acaba com a minha vida aqui para que eles não me matem, para não vir esse gosto de vitória para eles serem matados. Então ele vai pedir para o escudeiro fazer isso, o escudeiro sabendo que ele é um ungido de Deus, é um rei, e ele ainda era um rei, ainda não foi substituído, ele era o rei de Israel, chamado por Deus. Então o escudeiro, com o temor de Deus, não faz o que Saul pede para ele. Então ele vai colocar sua espada de frente, assim, apoiada numa pedra, em algo ali, e vai se lançar sobre essa espada. Ele tira a sua própria vida. Ele não permite que alguém o mate, mas ele mesmo próprio tira a sua própria vida. E o escudeiro do lado, vendo o que acontecera com eles, sabendo que os inimigos iriam também destruir a vida dele, ele vai pegar, fazer o mesmo ato, coloca a sua espada ali, também se lança sobre aquela espada ali, e os dois morrem da mesma forma. Então, não permitindo que os inimigos tivessem esse gostinho de destruir esses dois. Mas a Bíblia diz que tudo isso, irmãos, aconteceu por causa de uma desobediência, por causa não de uma, mas de várias sucessões de desobediência. Mas só que Deus, ele dá limites para nós, ele nos permite, ele deixa nós ir até onde a gente quer, mas só que as consequências de toda ação nossa vai ter, e algumas consequências delas Deus não vai permitir a gente se safar. Algumas ele vai perdoar, mas a maioria, se for grave, ele vai te punir, ele vai, se possível, permitir a sua morte por causa de uma falha muito grande como essa. Então Saul, ele foi reprovado por Deus. Mas ele foi rei. Mas ele foi rei contra a vontade de Deus. Foi o povo de Israel que quis ele como rei, que quis um rei. Mas nós, irmãos, nós precisamos somente de uma coisa, somente de Deus. É Deus que sustenta nossas vidas, é Deus que nos conduz os nossos passos. Não são pessoas, não são autoridades. Quem conduz a tua vida e a minha vida sempre foi Deus e sempre será. Você não depende de tal fulano de coisa de tal, você depende somente de Deus. Porque é Deus que sustentou nossas vidas desde o ventre da nossa mãe. E às vezes as pessoas falam: precisa daquela ajuda, precisa daquela pessoa. Não, irmãos, é somente Deus. Hoje nós temos o livre acesso para falar com Deus. E não queremos ser reprovados. A gente sabe também de um outro rei que não foi buscar a Deus, foi buscar um outro Deus estranho aí, estava em cima de uma cama, e o nosso irmão lá, o profeta Eliseu, agora não me recordo, o Eliseu, vai lá, eu não sei se é Eliseu ou Elias, mas agora não posso afirmar qual dos dois, mas os dois eram da mesma linhagem. Vai lá para falar, ele pede para que vá buscar Eliseu ou Elias para poder falar para ele, abençoar ele, para que ele não venha morrer na cama. E o profeta vai falar: você vai morrer porque antes de você buscar a nós, você foi consultar os deuses estranhos, você foi consultar outros deuses e não buscou o Deus de Israel, e por essa razão você vai morrer nessa cama. E ele pede para que os homens matem os profetas ali, os homens de Deus, mas não acontece nada, porque eles não podiam fazer nada. Então a gente vê que Deus não quer que a gente consulte outra coisa a não ser somente Ele. A gente não podemos consultar a Ele e consultar um advogado. O que eu faço de advogado? Se eu consultei a Deus, a palavra foi de Deus. Não adianta eu consultar aqui, eu consulto a Deus aqui e depois eu falo: eu vou perguntar para minha mãe o que a minha mãe acha disso. Eu estou desmerecendo a palavra do Todo-Poderoso, do Eterno, do nosso Pai. Amém. Deus não aceita isso. Exatamente. Amém? A palavra de hoje é um alerta, né, para nós, assim, quando a gente tem a desobediência para com Deus, né? Quando a gente tem a obediência, tudo pela sua vida se abre, você consegue caminhar de uma forma branda, tranquila, com a proteção dele. Ele até alonga os seus dias. Ele é tão grato a você, por você estar andando nos caminhos de Deus, que ele faz com que a tua vida prospere e ande para frente,
que tenha fartura do lado direito, do lado esquerdo, tudo transborde bênçãos na sua vida, né? Que você não tem, a tua visão é pequena para tudo aquilo que Ele consegue te dar, que Ele vai te dar, que Ele vai te proporcionar. E quando você teima em você não seguir os conselhos de Deus, você buscar conselho de outras pessoas, né, outras entidades, você está simplesmente descartando, né, a palavra do Senhor. Ele está descartando a presença dele na sua vida. Então, o que ele quer? Ele quer que você seja obediente, né? Se você tem, eu falo assim, a vida desregrada, né, ao extremo, né, você não tem Deus do seu lado. Você tem algo diferente, coisas negativas, que a sua vida não tem paz, não tem aquela tranquilidade que um Deus traz, a vida com Deus. Porque a vida com Deus é a certeza da paz, da tranquilidade, do amor, da fé, que tudo na sua vida vai dar certo. Você se fortalece, Deus te faz uma rocha, né, perante todos os acontecimentos, e você tem aquela paz. Você não se assusta com os acontecimentos. Então, como fala ali, que eu vou pedir para a Cris ler para a gente, o Salmo 121, que falou ali, como que é, Cris? Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha que coisa mais linda. Esse salmo é o que Deus proporciona para nós, né? Pode acontecer o que for, né? As tempestades que acontecerem nesse mundo, mas não te molestará, não te trairá a presença de Deus, porque Ele vai trazer para você a tua proteção eterna, como ele ali fala no salmo. Porque Deus é isso para nós. Deus é a nossa bênção do nosso dia a dia, né? E nós não conseguimos enxergar isso. Nós vamos falar assim: nossa, será que Deus está comigo? Claro que Deus está contigo, né? A não ser que você teima de não segui-lo, você teima em não falar sobre Deus, você teima em não seguir os conselhos que Ele está te dando, né? Quando você for procurar alguma decisão, procura no livro sagrado, que são as palavras do nosso Senhor, nosso Pai. É Ele que abre as portas, abre todos os seus caminhos. Então vamos trazer sempre a obediência ao alto, a obediência ao nosso Pai, a obediência a Ele, né? Você pode ter uma vida normal, né? Mas tenha a presença dEle na sua vida. Traga Ele para a sua vida, converse com Deus, é isso que eu estou esperando de vocês. Amém? Um dia mais que abençoado, uma semana que se inicia, que essa semana seja cheia de Deus na sua vida, de cada um de vocês e suas famílias. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Um dia lindo e abençoado a todos. Amém. Até amanhã.